Olá, pessoal! Os materiais que nós vamos estar utilizando aqui durante a aula, vou passar para vocês a marca do fio, a tex do fio como sugestão. Lembrando que se você quiser maior, você pode trocar para um fio mais grosso e também para menor, ok? Peso e medidas da peça vai estar aqui embaixo na descrição. E vamos lá, então. Eu vou estar utilizando aqui o Fial Art, porém, eu vou estar usando ele aqui assim, ó, sem o cone, porque é um formato que vinha antes, tá? Tem algumas lojas que ainda vendem assim, outras que só vendem assim, como está sendo feito a fabricação dele agora. Então, eu vou usar o Fial Art, composição do fio, 85% de algodão. E aqui, para você saber a grossura do fio que eu vou estar utilizando, além de ele ser numeração 3, ele tem a Tex 378, 378, estão vendo? Aí, se você quiser maior, é só você alterar aí o número dessa Tex do teu produto, que ela vai ficar maior ou menor. Tesourinha aqui para fazer os arremates, e também tenho aqui a minha agulha. Agulha para crochê 1,75 milímetros. Iniciando a nossa peça com um anelzinho mágico. Prendi. Vou estar subindo aqui 3 correntes. E vou estar retornando com pontos altos. Vou preencher esse anelzinho aqui até eu ficar com um total de 16 pontos. As correntes estarão sendo contadas como um ponto alto. Então, eu vou fazer aqui pontos altos tradicionais até eu completar 16. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16. Vou segurar o fio do início e reduzir aqui o meu anel mágico. Eu vou estar fechando agora da forma que eu vou fechar todas as voltas. Então, eu alongo essa laçada aqui até ela dar mais ou menos aqui a altura do ponto alto. Pulo a corrente e de trás para frente coloco a agulha no primeiro ponto. Busco aqui a laçada e levo ela lá para trás. Agora que eu vou ajustar para ficar um acabamento legal. Olha só. Segunda volta aqui do meu trabalho. Eu começo no mesmo lugar que o fio foi para trás, eu coloco a agulha e busco o fio fazendo um ponto baixo. Retorno uma corrente. Junto a esse ponto que eu fiz, eu faço um ponto alto. Para cada ponto que eu tenho aqui na minha base, eu vou estar fazendo 2 pontos altos, se tornando, então, uma carreira somente de aumentos. E o que eu tinha 16, ficarei com 32. Essa contagem de 32 pontos é bem importante. Então, eu vou aqui seguir toda a volta, fazendo um ponto, voltando no mesmo lugar, colocando outro. Já aproveite, se você não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like, logo abaixo o seu comentário, e é uma forma que você tem de me mostrar a tua peça feita através da aula ou com adaptações, é lá no Instagram, Artesã Letícia Montoro. Eu vou deixar aí no cantinho da tela aparecendo para vocês, e assim lá a gente consegue ter uma conexão maior, vocês conseguem ver mais meus trabalhos, acompanhar um pouquinho meus stories. Então, aqui vocês viram que é bem tranquilinho de fazer a carreira de aumento, né? Quando chegar aqui no final, é importante você fazer o último ponto, que vai ficar essa laçada como se fosse dupla. Ela é aquela laçadinha que nós pegamos e levamos lá para trás. Olha só, temos aqui todos os pontos duplos. Vou laçar o fio novamente, duplos não, né, gente? Todos pontos duplicados. Então, aqui, ó. Vou pular aquele ponto baixo, aquela corrente, vou vir no primeiro ponto. Levo a laçada lá pra frente. Todas as carreiras serão feitas assim.
Terceira volta, eu volto no mesmo lugar, coloco um ponto baixo e uma laçada. No ponto da frente, um ponto alto. Vou separar por 3 correntes. Laço o fio, vou pular um ponto na base e no próximo eu faço um ponto alto. Para os próximos 2 pontos, um ponto para cada, formando assim um bloquinho de 3 pontos. 3 correntes, pulo um ponto na base, no próximo, o primeiro ponto dos 3, sendo um para cada ponto de base. 3 correntes, pula um de base e repete. Vamos fazer assim toda a volta, 3 pontos, um para cada ponto de base, separa por 3 correntes, e na hora de pular, pula um só. Só no início que vai ficar com 2, e nós vamos completar no final da carreira. Então, eu vou adiantar aqui a minha voltinha. Chegando aqui no final, eu vou fazer as últimas 3 correntes, e vou pular um ponto de base, e no último ponto, eu vou fazer aqui o meu pontinho alto. É importante você começar assim, para chegar aqui no final, você poder alongar aqui o fio do final, pular o ponto do meio e fechar aqui no primeiro. Aí, aqui a gente leva a laçada para trás. Pronto. Terceira volta concluída. Quarta volta. Em cima aqui do ponto alto, eu faço a mesma coisa, um baixo e uma corrente. Vou retornar no mesmo lugar e vou colocar um alto. Eu aumento aqui do canto. 1, 2, 3 correntes sempre. Laço o fio em cima do primeiro ponto, eu coloco um aumento de ponto alto. No ponto central, apenas um ponto alto. No ponto do canto, 2 pontos altos. Fiquei agora com um total de 5 pontos. 1, 2, 3, laço, venho aqui, primeiro ponto, faço aumento, um ponto alto no meio e um aumento no cantinho. 1, 2, 3, laço, primeiro ponto, aumento, um ponto no meio e um aumento no cantinho. Vamos seguir, então, essa repetição aqui por toda a volta, ou seja, o que fizermos em um, vamos repetir em todos. Chegando aqui no final, fiz o meu aumento e vou trabalhar o último ponto, vai ficar aqui o ponto central do último desenho. Novamente, alongo, pulo o primeiro ponto, vou lá. Você sempre vai pular aquele pontinho falso que a gente faz de um ponto baixo e a corrente. E fechei. Vou no último ponto, coloco a agulha, busco o fio, faço de novo um ponto baixo e uma corrente. No mesmo lugar, o aumentinho da lateral. 1, 2, 3, laço, vou pro próximo. Aqui vai ser feito o seguinte, gente, nós vamos fazer um aumento no início, os pontos que tiverem que ser feitos no meio, e no seu último ponto, você vai trabalhar o aumento. Para separar cada bloco desse, vai ser usado 3 correntes. E aí, você vai partir para o próximo e vai repetir da mesma forma. Então, aqui você pode observar que nós tínhamos 3 pontos, depois ficamos com 5, agora estamos com 7, depois vai ficar com 9, depois 11, e ele vai crescendo assim o nosso trabalho. Nós vamos fazer, vou mostrar para vocês agora o que eu tenho adiantado. Então, nós vamos crescer da mesma forma, o aumento no começo, o aumento no final, você vai fazer aqui os pontos
que vai pedindo aqui a carreira, né? Um ponto para cada ponto. Você vai saber que o aumento é só no início e só no final. O restante é um ponto para cada pontinho que vai aparecendo na base. E 3 correntes de separação. Eu tenho aqui 21 pontos ao todo. E eu vou contar com vocês quantas carreiras eu segui esse processo. Vamos lá. Aqui eu fiz assim, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, você vai seguir esse processo por 12 voltas. Então, aqui vai começar com 16 pontos, 16 aumentos, depois blocos de 3 pontos, e aí começa o aumento no início e aumento no final. Aqui vai ficar com 1 ponto, depois vai ficar com 3, depois vai ficar com 5, depois 7, depois 9, depois 11, 13, 15 e 17 pontos entre um aumento e outro, ok? Vamos compartilhar, partir daqui pra frente. Então, você pausa aí teu vídeo, aproveita para deixar seu like e depois você volta a partir desse momento. Cheguei aqui no final, eu vou fazer o que agora, gente? Nós vamos fazer o nosso balãozinho diminuir aqui, ok? Para ele diminuir, nós temos que pular pontos no início e pontos no final de cada desenho como este. Então, vamos lá. Nesta carreira, o que nós vamos fazer de diferente aqui? Nós não vamos começar aqui em cima do ponto que a agulha leva o fio para trás, e sim no ponto anterior. Ou seja, último ponto, penúltimo ponto, eu venho aqui, coloco a agulha, busco o fio e faço a laçada. Estão vendo? No penúltimo ponto. E a corrente. Então, aqui é o meu último ponto alto, ok? Vou fazer 1, 2, 3 correntes, laço o fio, e aqui no meio eu faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, pulo o primeiro ponto e no segundo eu começo a fazer os meus pontos altos. Não vamos ter aumento aqui nessa carreira, certo? E nem nas demais, porque nós vamos estar fechando o trabalho. Então, aqui eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto. Vou fazer esse início da carreira com vocês. Então, fizemos lá o fechamento no segundo ponto, ou no penúltimo ponto. Fez o ponto baixo, uma corrente, 2 de separação. Prendeu com um ponto alto no meio, 2 correntes, e agora vamos fazer 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 pontos. 1, 2, 3 correntes, laço o fio, faz um ponto alto aqui no meio. 1, 2, 3, laço o fio, pula o primeiro ponto, vamos continuar aqui com 19 pontos. Fazendo assim, ponto em cima de ponto, deixando apenas o último ponto sem fazer. Eu vou dar uma dica aqui para você, caso o seu trabalho em babade queira dizer que está com muito pontos, ou também esteja formando cestinha, que ele vai te dizer que está faltando pontos aí, dependendo da tensão da tua mão, você pode alterar aqui as correntes, ok? Não vai alterar o teu trabalho. Então, aqui eu estou trabalhando com correntes por 3 correntes de separação em cada espacinho que aparecer no meu trabalho, ele vai ter apenas 3 correntes de separação. Nada impede de você colocar 4 correntes no teu ou 2 correntes no teu, tá? O importante é que ele fique bem certinho. Então, agora, eu vou seguir essa repetição por toda a volta, encontro vocês aqui. Chegando aqui no final, fiz o último pontinho, vou fazer da mesma forma, alongo aqui e vou prender onde, gente? Não temos onde prender aqui, porque esse é o primeiro ponto, está vendo? Se você passar a agulha aqui, ó, pelo espacinho para tentar não deixar marca alguma, ele vai ficar torto, olha só,
fica só uma torção. Então, neste caso aqui, nós vamos fechar em cima do ponto, tem uma corrente, nós vamos fechar com baixíssimo. Agora sim, nós vamos alongar um pouquinho o fio, ó, pouca coisa, e vir para o ponto atrás, fazer um baixíssimo. E ainda assim, no ponto atrás, fazer um baixo. Ou seja, estou no terceiro ponto com um baixo. Olha só, gente, ele fica assim, passado por cima. Então, você fechou com o baixíssimo na corrente, voltou, fez um baixíssimo no segundo e um baixo agora no terceiro. Uma corrente, e agora em cima do segundo, você faz um ponto. Pronto, agora vai acabar esse problema aqui, foi só aqui nesse início que a gente faz isso. Quando for finalizar a próxima volta, vamos finalizar igual estávamos fazendo, para ele não ficar com cicatriz. Feito isso, uma, duas, três, laço fio, vem aqui, ó, no primeiro espaço, um ponto alto. Um, dois, três, laço fio, vem no segundo espaço, um ponto alto. Um, dois, três, pula um ponto, no próximo, um alto. Ou seja, nós vamos ficar agora com 2 pontos a menos, sendo eles um a menos no início e um a menos no final. E no lugar agora dos espacinhos ter apenas 2, ele vai formar 3 espaços. Então, aqui eu vou seguir fazendo ponto em cima de ponto, vou fazer o início com vocês. O restante é só repetição. Então, aqui a gente segue fazendo ponto em cima de ponto, até deixar apenas um lá na ponta. Então, ficamos aqui com 17 pontos. Olha só. Uma, duas, três, venho aqui no primeiro espaço e prendo com ponto alto. Uma, duas, três, no segundo espaço, prendo com ponto alto. Uma, duas, três, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Vou repetir a mesma coisa aqui, fazendo os pontos altos na parte de cima. E os espacinhos agora vão ficar desta forma. Vamos lá, então, dar continuidade aqui por toda a nossa volta. Cheguei, então, aqui no final. Olha só como vai ficar. Como eu falei pra vocês, essa foi só na primeira volta que nós fizemos o fechamento diferente. Aqui, nós vamos continuar da mesma forma, pulando as correntes e fechando aqui a laçada no primeiro pontinho, certo? Só que, o que vai acontecer aqui, gente? Eu tava analisando o trabalho e nós vamos estar cortando o fio aqui. Porque senão, o que vai estar acontecendo nós vamos parar sempre aqui no ponto para ele fazer aumento. Então, nós temos que fazer esse fechamento do lado de cá, porque assim, esse desenho, ele vai fechar aqui esse triângulo todo, ok? E aqui vai aumentar os furinhos. Se nós não fecharmos aqui, toda vez vai acabar da mesma forma. Então, o que que nós vamos estar fazendo agora? Um corte apenas para evitar cicatriz no trabalho. Eu não tinha pensado nisso antes. Então, aqui, ó, cortei, tirei e vou fechar como se eu já estivesse fechando assim, ó. É assim que nós vamos fechar no final também. Estão vendo? Passou o fio, vem aqui para esse pontinho que tá inteiro, passa a agulha da metade, sempre de fora para dentro, e leva a laçadinha lá para trás. Olha só, nós vamos fechar aqui esse cantinho. Aqui atrás, eu passo o fio dentro de alguns pontos, arremato e tá tudo bem, ok? Tá tudo bem, não vai atrapalhar em nada aqui o nosso trabalho. Venho aqui com a ponta do fio.
e vou começar pulando um ponto no outro. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Quando eu chegar aqui no final, não vai ter onde eu fechar. Aí, eu vou ficar sempre nessa. Então, você vai escolher qualquer ponto, sendo que não seja aqui na beiradinha e não aqui. Então, vamos lá. Vamos pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no ponto de número 9. É o ponto central aqui da nossa, vamos dizer, folha, né? Da nossa pétala, de cada desenho. Então, olha só, prendi aqui com um nozinho só no meio. Aí, sim, eu vou 1, 2 correntes, 1, 2 correntes, vou para o próximo ponto, faço ponto alto, já estou aproveitando para arrematar essa ponta do fio aqui dentro, vou ter um arremate a menos no final, e aqui eu vou continuar até eu deixar um ponto só sobrando. Deixa eu pegar aqui bem certinho. Olha só. Quando eu chegar aqui no final, eu faço aquele arremate aqui no meio. 1, 2, 3, laço fio no primeiro espaço. 1, 2, 3, laço fio, um ponto no segundo espaço. 1, 2, 3, laço fio no terceiro espaço. 1, 2, 3, laça o fio, pula um ponto, no próximo começa. Quero já adiantar alguma coisa aqui com vocês. Vamos lá. Estão vendo que aqui é só dar continuidade, né? Aqui, o nosso desenho, ele vai aumentando os furinhos. Então, o que nós tínhamos um furo do início até aqui, nós temos 2, 3 e agora 4. Vou adiantar esta volta aqui, que vai ter os 4 furinhos, vou fazer igual por toda a volta. Chegando aqui, eu faço os pontos, faço o fechamento, subo a carreira, do mesmo jeito que estávamos acostumados aqui, para não ficar cicatriz. Quando eu subir a carreira, eu vou fazer da mesma forma, ponto até chegar aqui no penúltimo, e vou fazer aqui a sequência dos buraquinhos. Vou ficar com 5 espacinhos. Aí sim, quando eu chegar com 5 espacinhos, eu retorno com vocês, tá certo? Vamos dar então essa adiantada para acelerar um pouquinho o vídeo, não ficar muito cansativo e que vai dar certo. Prontinho, então veja só, aqui eu já estou com 5 buraquinhos e nesta base aqui de cada, vamos chamar de pétalas, de cada pétalas eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 pontinhos, tá? Então, nós vamos fazer agora 5 voltas antes do bico. Aqui, nós vamos continuar descendo até ficar com apenas 3 pontos. E o que vamos fazer agora de diferente vai ser nesta parte. Então, aqui, quando eu finalizar, eu continuo do mesmo jeito. Um ponto baixo, uma corrente, e sigo aqui completando os pontos. Vou fazer até ficar um ponto a menos, assim. Certo? Fiz aqui, então, os 4 pontos. Vou fazer 3 correntes, prender no primeiro espaço, com um ponto alto. Aqui eu faço um ponto um pouquinho torcido, para eles não ficarem se mexendo, tá? Então, eu passo a agulha por baixo, gente. 1, 2, 3 e segundo espaço. Se eu fizer do outro lado aqui, vai dar um espaço, 2 espaços. Então, aqui nós estamos meio que centralizados. Então, eu vou fazer 1, 2, 3. Nesse meio aqui, vai ter apenas um ponto. Ou seja, ao certo, eu teria que... Cheguei aqui no final, tenho espaços de 5 intervalos. E aqui eu estou com 13 pontos em cada pétala, ok? Vamos lá dar continuidade. Fiz aqui o fechamento, subi a carreira e vou fazer até deixar um ponto a menos. Aqui eu vou subindo
Ok, deu 4 pontos. 1, 2, 3, prendo no primeiro espaço. 1, 2, 3, prendo no segundo espaço. 1, 2, 3. Nesse espaço aqui, eu vou fazer 3 pontos. 1, 2, 3. E vou repetir o que eu fiz do outro lado. 1, 2, 3. Prende no primeiro espaço. 1, 2, 3 no segundo espaço. E 1, 2, 3, vem aqui em cima do segundo ponto. Vou seguir aqui, fazendo um ponto para cada ponto, e vou deixar o último sem fazer. Ou seja, nesse espaço aqui, nós vamos ter 3 espacinhos, um cheio e 3 espacinhos. Vou completar aqui essa pontinha para mostrar novamente a vocês. De 13 pontos, agora nós temos aqui, olha, 3, 6, 9, 10, 11 pontos. E olha como vai ficar aqui. De novo, 1, 2, 3, um ponto no primeiro espaço. 1, 2, 3, um ponto no segundo espaço. 1, 2, 3, um ponto no terceiro espaço. Junto a ele, mais 2. E vai ficar assim. De novo, 1, 2, 3, um ponto. 1, 2, 3, outro ponto. E 1, 2, 3, repete. Bora lá completar toda essa carreira. Cheguei no final de mais uma volta. Vou fazer aqui o fechamento. Pronto. Aqui eu vou iniciar da mesma forma. Vou começar aqui no ponto que eu fechei. Faço mais um ponto. E já vou começar a fazer os 3 correntes. E vou começar aqui, o início é do mesmo jeito. Um ponto, 3 correntes, 2 pontos, no caso, um ponto no segundo espaço. Agora que muda, 1, 2, 3. Nós vamos utilizar esse espaço aqui, colocando 2 pontos nele. 1 e 2. Para cada ponto desse, eu faço um ponto alto em cima. Faço 1, 2 e 3. Do outro lado, faço 2 pontos aqui. Assim. Agora, vamos repetir. 1, 2, 3, um ponto alto no espaço. 1, 2, 3, um ponto alto no espaço. 1, 2, 3, e vamos retornar a folhinha, fazendo agora menos 2 pontos. Então, eu tenho aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E agora, vamos ficar aqui com 7 pontos. 2 no começo, 2 no final e 3 aqui no meio. Sendo 3 espaços antes e 3 espaços depois. Vamos repetir assim por toda a volta. Veja só como vai ficar esta volta. Eu vou contar com vocês quantas carreiras fizemos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 voltas. Aqui, gente, nós vamos fechar. O fio foi no último ponto, estão vendo? Olha só, quando eu puxo aqui dá pra ver bem.
E eu vou começar aqui no ponto de trás, tá? Porque aqui a gente já vai acontecer da mesma forma que aconteceu aqui embaixo. Então, eu vou dar duas opções. Ou você começa no ponto de trás com um baixo e uma corrente, e aí, quando você chegar na última carreira, você corta, ou assim como eu vou fazer agora. Como nós estamos fazendo diminuições, o que acontece? O fio que estava aqui e começamos no meio, ele já vai andando e vai mudando de posição. Então, para isso, eu acho muito mais simples você cortar o fio, fazer aqui o arremate e mudar a posição dele, do que ficar fazendo um monte de baixíssimo e mostrando no seu trabalho depois de pronto. Então, observe que fazendo isso aqui, você não acha o início e o final da carreira, e aqui atrás também não, ó. Não fica feio também na parte de trás, tá? Então, aqui é só tomar cuidado na hora de você arrematar. Eu desfiei o fio aqui embaixo, por isso que tá aparecendo aqui pra vocês, senão nem isso estaria aparecendo. Então, vou tomar cuidado, vou deixar ele aqui reservadinho. Depois, eu faço o arremate bem bonitinho aqui, pra ele não ficar mostrando parte de trás também. Então, tá, vamos começar aqui, só que agora, para evitar esse tipo de coisa, nós vamos começar em outro lugar. Nós vamos começar em qualquer lugar da peça, sendo aqui, ó, nesse bloquinho do meio. Então, eu venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho, nesse bloquinho menorzinho que a gente tá crescendo ele aqui, ó. Ok? Então, aqui, eu prendi o fio, subo duas correntes, duas, estou no primeiro ponto. Vou fazer ponto em cima de ponto aqui. Daí, eu já vou esconder nesse fiozinho que eu arrematei, está vendo? Não vai dar diferença no trabalho, não vai soltar, só não vai ficar cheio de marcações de cicatrizes na peça. Aqui fora, eu sigo o mesmo padrão. Faço dois pontos altos. Já posso arrematar esse fiozinho, porque ele já passou dentro de um montão de pontos, tá vendo? Uma, duas, três correntes, vou para o próximo espaço. Uma, duas, três correntes, vou para o próximo espaço. Uma, duas, três correntes, e aqui eu começo a pontinha da minha folha. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter 6 pontos. Opa, perdão, 7, são números ímpar. Então, aqui eu tenho 5, 6, 7. 3 correntes, próximo espaço, 3 correntes, próximo espaço, 3 correntes, próximo espaço. Nesse próximo espaço, eu já coloco mais um ponto, faço ponto em cima de ponto, 2 pontos no primeiro espaço e vou estar repetindo o que já estamos fazendo. Então, você vai perceber que o trabalho aqui, ele vai aumentando de 2 pontos do lado direito e 2 do lado esquerdo. Olha só. Viram? Vamos lá, então, seguir toda a carreira desse jeito. Chegamos, então, na volta de número 20. Já comecei ela aqui. E agora, não vai ser muito diferente das outras voltas, não. Nós vamos seguir aqui colocando ponto em cima de ponto. Estão vendo? Vamos passar 2 pontos aqui do ladinho. Desse jeito. E vou seguir aqui, ó, 3 correntes, no espaço um ponto, 3 correntes, no espaço outro ponto, 3 correntes, eu vou pular um ponto aqui no início, e vou estar fazendo, agora eu vou ficar com 1, 2, 3, 4 e 5. 3 correntes e vou estar repetindo, fazendo aqui os 3 espaços de 3 correntes, prendendo no meio com um ponto.
E agora, aumento 2 pontos para cada lado. Então, aqui eu vou ficar com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 pontos. A repetição vai ser a mesma. A única coisa que está sendo alterada é que nós estamos crescendo 2 pontos antes, 2 depois, e aqui estamos diminuindo. Eu vou fazer esta volta aqui, ela vai ficar com 5 pontos em cada cantinho aqui das folhas, e depois eu vou fazer a próxima volta. Do mesmo jeito, vestir a carreira, subir, completo os pontos, faço 2 pontos aqui, os 3 bloquinhos, e aqui nessa ponta, nós vamos ficar com apenas 3 pontos altos, da mesma forma que tá aqui no início, ok? E aí, sim, eu retorno com vocês, depois de finalizar essa carreira, fazer essa outra, que nós vamos ficar com apenas 3 pontos, e retorno com vocês para o próximo passo. Completei, então, aqui essa volta, ficando, então, com 3 pontos na ponta de cada folhinha dessa. Vocês vão notar que tá um pouquinho a iluminação diferente, eu comecei a gravar ontem à noite, e já viramos o dia, já estamos em um outro dia, e gravação para o YouTube é assim mesmo. Eu vou tirar esse nozinho aqui que meu fio fez, e bora lá dar continuidade. Prontinho, pessoal, estou chegando aqui no final. O acabamento é feito da mesma forma. A iluminação pode estar um pouco diferente. Eu estava gravando à noite, agora já é dia. Mas nada que atrapalhe aqui o nosso trabalho. Então tá, deixa eu só travar aqui. Aqui nós temos agora 3 pontos em cada ponta. Olha como está ficando bem bonito. Vamos dar continuidade. Depois de ter subido aqui o ponto falso, né, com um ponto baixo e uma corrente, é só seguir completando aqui os pontos altos, ponto sobre ponto, e vamos continuar até ele ficar sobrando aqui na pontinha 2 pontos. Nada muda. Olha só, 2 pontos. Vou fazer aqui 3 correntes, prendo com ponto alto no meio. 3 correntes, prendo com ponto alto aqui no meio. 3 correntes, e eu vou prender com ponto alto aqui, ó, no próximo espaço. Ok? 3 correntes, prendo no próximo espaço. 3 correntes, prendo no próximo espaço, e já coloco mais um ponto. E agora, eu vou encher aqui ponto em cima de ponto. Então, o que eu vou fazer agora é ficar aqui com 5 espacinhos. Você pode fazer aqui a tua corrente um pouquinho mais frouxa, ou pode colocar 4 correntes aqui, se você vai ver que vai repuxar o seu trabalho. Ok, gente? Então, é esse aqui o intervalo agora. Aqui será da mesma forma, 2 pontos no início e 2 no final, e ficaremos, então, com 5 furinhos aqui. Uma carreira concluída. E vamos começar agora a volta de número 23. Essa volta de número 23, eu já fechei, fiz aqui o falso ponto alto e completei aqui os pontos, tá? Então, lembrando que aqui nós ficamos com 5 pontos, 5 espacinhos. O que nós vamos fazer agora vai ser 3 correntes, um ponto alto no primeiro espaço. 3 correntes. E nesse espaço aqui do meio, nós vamos fazer um ponto V, que vai ser um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. 3 correntes, começo aqui de novo, um ponto alto, 3 correntes, 2 pontos. Sigo ponto em cima de ponto. A única coisa que vai mudar nesta volta vai ser que nós vamos ter no ponto central um ponto V. Olha só. Daí, agora é só seguir assim por toda a volta. Aqui segue o mesmo desenho. Nós vamos ficar com 2 espacinhos,
um ponto V, 2 espacinhos. Já comecei aqui a volta de número 24 e eu já trabalhei um ponto para cada ponto de base e deixei apenas o último sem trabalhar. Nós vamos começar a fazer a diminuição desse desenho. Então, aqui eu faço 3 correntes, vou prender com ponto alto no primeiro espaço. 3 correntes. E agora, eu vou laçar o fio e vou vir dentro do meu Vzinho. Então, esse espacinho aqui, ele morre, tá? Então, vai ser um espaço, laça o fio, dentro do leque, nós vamos trabalhar um total de 7 pontos altos. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois de ter feito 7 pontos, faço as 3 correntes, pulo o primeiro espaço, no segundo eu faço um ponto alto. 3 correntes, pulo o primeiro ponto e a partir do segundo eu coloco um ponto alto para cada ponto da base. Então, eu vou fazer agora a repetição, fazendo aqui, então, ponto sobre ponto, até deixar um sem fazer, e repito aqui. Então, agora, nós vamos ficar com 2 quadradinhos e no Vzinho central fica com 7 pontos altos. Mais uma voltinha, então, aqui do nosso trabalho concluída, e aqui eu já fiz aquele adiantamento. Fechei a carreira, subi o ponto alto falso, ponto em cima de ponto, até deixar o último sem trabalhar. 3 correntes, faço um ponto alto no primeiro espaço. 3 correntes, e agora eu vou fazer um ponto em cima de cada um desses 7, só que entre eles eu faço uma corrente. Então, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente por 7 vezes, até nós abrir aqui este nosso, vamos chamar de leque, gente, esse nosso lequezinho aqui. Olha só, fiz aqui os 7 pontos. 1, 2, 3 correntes, pulo o primeiro espaço, no segundo um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, vem aqui em cima do bloco, pula o primeiro ponto e no segundo faz aqui a repetição. Então, tá bem fácil essa partezinha aqui, né? Se vocês fizerem com barbante, vai ficar um tapete redondo bem grande, bem bonito. Olha só, então, vai ser assim que vai ficar os intervalos, ok? E aqui, nós vamos completar mais uma carreira. Completei, então, aqui a carreira. E agora, nós vamos fazer a penúltima volta, ok? Então, aqui, o procedimento é o mesmo, deixa apenas um ponto aqui sem trabalhar. Vamos trabalhar 3 correntes. No primeiro espaço, vai ser um ponto alto. E agora, nós vamos acrescentar pontos altos duplo. Então, nós vamos laçar o fio aqui na agulha por 2 vezes, vir em cima do primeiro ponto alto e tirar agora de 2 em 2. Então, eu tiro 2, 2 e 2. 2 correntes de espaço, vou para o próximo. Laço o fio 2 vezes, 2, 2 e 2. 2 correntes de espaço, laço o fio 2 vezes, 2, 2 e 2. Estão percebendo que aqui os pontos, além deles ficarem maior, os espaços também estão acompanhando, ficando maior com as 2 correntes. Então, aqui eu vou trabalhando assim por 7 vezes. Vai ser um ponto alto em cima de cada ponto. Só precisa lembrar de passar a agulha 2 vezes no fio e depois ir tirando de 2 em 2, que vai dar certo. Olha só. Esse aqui já é o 6º ponto. 2 correntes, 7º ponto. Sem dar corrente de espaço, você vai laçar o fio e fazer um ponto alto aqui no primeiro espaço. 2, 3 correntes, laça, pula o primeiro ponto, vai para o próximo. Agora, nós vamos fazer aqui a sequência de pontos altos
e depois é só repetir. Então, veja bem como ficou. 3 correntes, um ponto alto, laça o fio, 7 pontos altos duplos separados por 2 correntes. Aqui no final, apenas um ponto alto, 3 correntes e repete. Vamos fazer assim, então, até o finalzinho. Cheguei, então, aqui no final, e nós vamos fazer a nossa última carreira, certo? Então, aqui, o que que eu fiz? Fechei a carreira, fiz o ponto baixo, e agora eu vou fazer uma corrente. Aqui, eu vou segurar essa uma corrente, vou trabalhar mais 3 e fechar naquela uma corrente com um baixíssimo, fazendo assim um ponto picô. Vou trabalhar um ponto alto e no próximo um ponto alto com picô. Ou seja, eu vou dar uma intercalada de um ponto sozinho, um ponto com picô, um ponto sozinho e um ponto com picô, ok? Então, aqui eu estou fazendo o último ponto com picô. Vou deixar o último ponto aqui sem atrapalhar. Aí, agora, o que que eu faço? Eu vou fazer uma corrente, laçar o fio 2 vezes e vir aqui, em cima do primeiro ponto alto alongado, aqui, o nosso primeiro ponto alto duplo. Então, eu vou continuar aqui, em cima desses pontos, trabalhando pontos altos duplo. Olha só, fiz um ponto, vou fazer um picô. Assim. Vou laçar 2 vezes e no mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto duplo com picô. Aqui nesses detalhes da nossa peça, todos os pontos terá picô. Então, fiz 2 pontos com 2 picô. Uma corrente de separação, laço o fio 2 vezes e vou para o próximo. Então, agora aqui eu vou fazer 2 pontos com picô em cima. Lembrando que estou fazendo ponto alto duplo, mas se você preferir, pode fazer ponto alto normal também. Fez os 2 pontos, uma corrente, vou para o próximo. E assim eu vou repetir, e no caso aqui eu vou ficar com 7 duplas ou 14 pontos. Olha só. Novamente no mesmo lugar eu faço o segundo ponto. Aqui. Depois de ter feito os 2 pontos, eu faço a corrente e vou para o próximo. Vou fazer até chegar aqui. Pronto, fiz aqui em todos os pontos. Agora, eu faço uma corrente, laço o fio e vou voltar a fazer pontos altos normais. Pulo o primeiro e aqui em cima do segundo, eu faço um ponto alto, um picôzinho. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto com picô. Eu vou dar uma dica agora para você, se caso o seu trabalho formar babado. Como ele tá vindo retinho desde lá do início, ele não pode embabadar justamente agora, na verdade? Então, o que você vai fazer? Se caso o seu trabalho formar babado bem aqui na hora do bico, você vai evitar de fazer as correntes. Quais correntes? Esta corrente aqui, entre o bico e o acabamento, e as correntes entre aqui a separação dos picô, tá? É uma forma de você alterar a peça e deixar ela confortável para os teus pontos e não formar babado. Ela tem que sempre formar uma coisinha bem retinha para ficar um acabamento bem bonito. Então, agora, gente, é bem simples. É só continuar fazendo um ponto, um picô, como estou fazendo aqui. Em cada desenho, você vai repetir o mesmo processo e no final você vai arrematar o fio, cortar, fazer o nozinho e levar a ponta do fio para trás e vai ser assim um trabalho bem bonito, com acabamento bem delicado. Aqui os picôs, ele vai valorizar a tua peça. Se você não gosta, eu não sou muito fã de picô. Mas eu estou fazendo porque eu quero que fique uma peça delicada. Porém, se você quiser fazer uma peça para que ela fique mais econômica e até mesmo mais rápida para ser produzida, você pode estar fazendo apenas pontos altos aqui
e não necessariamente ponto alto com picô, tá bom, gente? E aí, aqui você já muda um pouquinho a peça, já deixa ela um pouco mais rápida, mais econômica. Brinca aí com a imaginação. Olha só, cheguei aqui no próximo desenho, eu retorno com meus pontos altos alongado, o picôzinho na ponta. Diz pra mim aí nos comentários se vocês gostaram de peças como essas, com fios mais finos, mais delicado, ou se vocês ainda preferem peças com barbantes, mesmo que seja pra mesa, tá? Eu gosto de saber aí os comentários de vocês, porque é através deles que eu vou preparando as outras aulas. Então, agora, gente, não vai ter segredo. Vocês viram que eu já mostrei ela na edição logo no início, né, do vídeo pra vocês. Então, eu vou simplesmente seguir aqui, fazendo este padrão. E quando eu finalizar aqui, eu venho, arremato o fio e está pronta aqui a nossa peça. Lembrando que pesos e medidas estão na descrição do trabalho, tá bom, gente? Obrigada aí pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado, deixado o like e façam e se divirtam. Um grande beijo e até a próxima aula. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só a aula que eu preparei para vocês hoje, espero que vocês gostem. Vou estar passando agora as medidas, apesar que vai estar na descrição medida e peso, tá? Então, se você medir dessa extremidade a esta aqui, você vai ter 42 centímetros. E se você medir desta outra parte aqui até essa outra parte, você vai ter 38 centímetros, tá bom, gente? Espero que vocês gostem, que vocês curtam. E me deixem aí nos comentários se vocês querem mais peças como esta. Olha de perto como ficou bem bonitinha. Vamos lá, então, conferir a lista de materiais e todo o passo a passo.